Combinar duas técnicas, degradê e uso de granilha. Vou te mostrar como você consegue usufruir dessas duas técnicas e conseguir uma esmaltação linda e economicamente muito interessante. Bem-vindos ao canal. Alguns anos atrás, uma arquiteta me solicitou fazer algumas mandalas para colocar num projeto de uma casa que ela estava construindo. As mandalas teriam 80 centímetros de diâmetro, são peças grandes, e ela queria com efeitos variados, efeitos assim de esmaltes reativos e com cores determinadas. Ocorre que essas cores de esmaltes que ela queria, eu não tinha esmaltes que eu mesma formulo. Então eu teria que comprar os esmaltes. E a gente sabe que esmalte comprado é um pouco mais caro, às vezes muito mais caro, do que aqueles que a gente mesmo formula. Mas não ia dar tempo de fazer a formulação, testar e entregar para a cliente esse trabalho, porque ela tinha pressa. Aliás, como parece que todos os clientes pensam que a gente trabalha com pastel, né, que frita na hora. Enfim. E qual foi a minha alternativa? Criar efeitos com esmaltes comprados, mas que fossem esmaltes economicamente viáveis, porque para esse tamanho de peça não daria para eu usar um esmalte muito caro, porque além de querer com rapidez, o cliente também não quer pagar muito, a gente sabe disso, não pode exacerbar tanto o valor assim. Então, o que foi a minha saída? Adquirir os esmaltes exatamente nas cores que ela queria, mas com cores sólidas, que geralmente têm os valores mais inferiores, e utilizar uma técnica de esmaltação de degradê, que dá uma nuance, dá uma suavidade, não fica marcado, e combinar com a granilha. E o resultado foram essas peças que você vai ver aqui no vídeo. Eu gostei muito, a cliente gostou muito e o cliente da arquiteta, que era minha cliente, também gostou muito. Ou seja, final feliz dessa história. E agora eu vou mostrar para você como que faz essa esmaltação e essa combinação de efeitos. Você vai ver que é super simples, econômico, bonito, né? A primeira coisa que você vai fazer é selecionar as cores. Eu selecionei essas cores aqui e para isso você pode utilizar o quadro cromático. O quadro cromático é super interessante, porque você pode explorar as cores análogas, as cores vizinhas, as cores opostas e, dessa maneira, combinando as cores em relação à posição delas no quadro cromático, você consegue diferentes efeitos. Bom, selecionadas as cores, você vai para os esmaltes. Aqui estão os esmaltes que eu selecionei. Veja bem que eu tenho esmaltes da empresa Gaia e esmaltes da empresa Centro de Cultura Cerâmica da Prizes Paluto. Todos eles já foram testados. E esse é um ponto de extrema importância. Os esmaltes que você utilizar, eles têm que ser compatíveis entre si. Ou seja, quando eles encostam um no outro, não pode dar reação ruim. Eles têm que combinar no sentido de uma compatibilidade no tocante aos elementos químicos, ok? Segundo ponto, os esmaltes que você utilizar tem que ter a mesma temperatura de queima. No meu caso, todos os esmaltes têm a temperatura de 1240 graus. Você pode escolher a temperatura que você quiser. Pode ser 1000, pode ser 1220, 1240, 1260, não importa, mas todos eles têm que ter a mesma temperatura. Caso você queira usar a mesma combinação que a minha, prepara o print screen aí da tela ou o papel e a caneta que eu vou te falar. Eu estou utilizando o Pera, da Gaia, o Jade, número 865, da Centro de Cultura Cerâmica. Eu estou utilizando o número 39, que é esse verde aqui lindo, também do Centro de Cultura Cerâmica.
o Crocodilo da Gaia, o Marmelada da Gaia e o Marsala também da Gaia. Vou utilizar um torno de mesa que tem um bom giro e você pode colocar um tapetinho aqui, ele tá um pouquinho úmido, para apoiar o prato, para o prato não ficar escorregando. Esse prato tá em biscoito, mas se você quiser, pode fazer também ele cru e fazer uma monoqueima. Ambos dão certo. Eu vou girar o torno e dar umas batidinhas para centralizar o prato. Para ter certeza que está centralizado, você gira e coloca os dedos assim. O prato tem que girar e encostar ao mesmo tempo em todos os dedos. Se ele encostar mais em um e menos em outro, é porque ele tá bom. Tenha certeza de que o seu prato tá limpo, sem gordura e sem poeira, passando uma esponjinha úmida por toda a peça. Selecione os pincéis que você vai utilizar. Minha sugestão é que você pegue pincéis de diferentes larguras para a gente ter listras e áreas diferentes, o que fica mais interessante no trabalho. Aqui está meu mise-en-place completo com os esmaltes, a peça em cima do torno, os pincéis, um copo de água limpa e a toalha. Sempre começa umedecendo o pincel para que a virola fique cheio de água e não cheio de esmalte, porque se ficar cheio de esmalte, você limpa as cerdas e na próxima vez que você for utilizar essa parte aqui, tá com o pincel com o esmalte da pintura antiga. O que vai acontecer? Quando umedecer a cerda, a umidade subindo aqui vai fazer escorrer toda a cor antiga e você vai manchar o seu trabalho. Molhei todos os pincéis. Agora eu vou desenhar para eu ter alguma ideia dos círculos. Vou fazer uma área central aqui. Eu acho mais interessante quando o trabalho não tem linhas exatamente do mesmo tamanho. Então, eu vou deixar uma linha mais fina, outra mais grossa, outra mais larga ainda, outra um pouquinho média. Utilizo para isso um lápis Bic Evolution, que tem pouca gordura na grafite e não vai afetar a minha pintura. O centro aqui eu vou fazer em tom Marsala. Eu já chacoalhei bem todos os esmaltes e preferencialmente utilize uma colher para mexer, para retirar toda o depósito de matéria-prima que está no fundo. Ele tem que estar todinho com a mesma consistência, não pode estar pelota no fundo, ok? Coloquei os esmaltes nas tampinhas porque eu vou pegar da tampinha. Como eu vou trabalhar o degradê, vai chegar um momento em que eu vou acabar misturando as cores e eu não quero contaminar o pote. Então, com uma mão, eu vou girando o torno, segurando ele aqui por baixo. Meu torno, ele ser mais baixo, então eu vou embaixo do prato, do torno, da roda do torno eu vou girando assim. Não se preocupe que o perímetro aqui em volta não tá com uma linha perfeita, não tem problema nenhum, porque depois eu vou misturar essas linhas. Mas, o que eu vou fazer agora, neste primeiro momento, é garantir que pelo menos cada cor tem uma quantidade mínima de esmalte, ou seja, eu vou fazendo as linhas, garantindo que tenha pelo menos 2 camadas de cada esmalte de cada cor. Falei, me distraí,
e peguei o esmalte do pote, mas a primeira vez até que não tem tanto problema. Agora vamos lá. Eu vou usar o pincel mais largo para eu pegar a cor verde, que é a que eu quero que predomine, tá? Eu vou subir um pouquinho com a cor aqui na parede do prato. Novamente, não tem problema que dá essa diferença aqui, porque depois eu vou tirar essa diferença no trabalho com o degradê, tá? Por enquanto, eu tô garantindo só que essas partes, pelo menos as partes do meio, elas tenham esmalte suficiente para dar a cor que eu quero que tenha, tá? Como eu quero que esse verde jade aqui seja a cor predominante, eu vou colocar um outro pincel nele aqui, olha, para eu ter linhas de diferentes espessuras dele. Eu gostaria de observar uma coisa. Eu vou pegar o esmalte, limpei o excesso e o esmalte tá acumulado nessa parte aqui de cima da cerda. Então, quando eu encostar na peça, eu vou encostar ou na lateral ou virado assim, e eu encosto quando a peça está em movimento e desencosto também com a peça em movimento. Por quê? Se eu encostar na peça e aí começar a girar, olha como ele fica marcado. Eu não quero essa marca. Então, para isso não acontecer, eu só encosto e desencosto com a peça em movimento. A primeira camada que você passa, a peça, seja ela crua em ponto de osso, ou seja ela já biscoitada, ela absorve muito rápido. Então, você vai perceber que quando você está passando, ele já suga o esmalte e com isso fica um pouquinho mais difícil de você cobrir uma área maior. Mas conforme você vai saturando essa peça com as cores, o que acontece, a tendência é que vai ficando mais fácil de você passar. Esse pincel aqui, ele é arredondado. Então, conforme eu encosto ele, eu posso ir girando o pincel. Eu vou fazendo um movimento bem lento para você ver, olha. Eu vou girando o pincel e com isso o esmalte que tá nas cerdas vai encostando na peça. Vou umedecer um pouquinho para suavizar essa parte de fora aqui. Não tem problema também que eu suba um pouquinho no esmalte, porque isso eu vou fazer naturalmente nos esmaltes. E agora eu vou pegar esse que é bem escuro. Agora que tá quase tudo preenchido, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que as minhas tampinhas estejam cheias de esmalte, porque agora vai começar a misturar um pouquinho os esmaltes entre si. Então, é melhor eu contaminar a tampa e não contaminar o pote inteiro.
Agora eu vou repetir as cores, então por isso é importante que você preste bem atenção onde você colocou cada cor, tá? Um recurso que eu utilizava no começo era deixar os esmaltes na sequência que eu passo nas peças, mas nem sempre isso funciona. Por quê? Porque aqui, por exemplo, eu repeti, né? Então, umedeci um pouquinho o pincel, vou sempre girando a peça, passando. Vou subir novamente aqui na parede. Uma borradinha aqui do lado, eu vou tirar com a esponja. Pronto. Eu vou filmar aqui de um outro ângulo para você ver bem a posição do pincel, tá? Enquanto eu tô passando a última camada de esmalte em cada faixa. Então, eu encosto e desencosto com a peça em movimento e as cerdas do pincel estão sempre paralelas em relação à peça. Vou encostar na lateral o pincel. Agora eu vou vir com a outra cor e essa outra cor eu vou fazer aqui na lateral, ó. Eu vou subir o verde aqui na lateral. Perceba que eu já passei camada suficiente do turquesa aqui embaixo e agora esse verde que eu tô subindo, nessa parte da lateral, eu tô sobrepondo no turquesa. Por isso que eu esperei até passar a última camada de turquesa, para o turquesa ficar bem em evidência na base aí. E o verde ficar só um pouquinho na lateral. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Se pingar um pouquinho, não tem problema nenhum, tá? Porque não é uma pintura totalmente certinha, então é só pingou, passa o pincel assim que ele vai sumir, ó. E eu vou subir com essa cor verde aqui para a lateral do prato até a boca dele. Depois eu tenho que refazer esse verde aqui. Agora eu vou refazer o verde aqui no meio. Lembrando que eu tô passando a terceira e última camada. Agora que eu passei a terceira camada em todos, o que eu vou fazer? Eu vou umedecer o pincel, colocar no esmalte, o pincel tá bem úmido, e eu venho na intersecção entre as duas cores, aqui tá o marsala e aqui tá o marmelada. Eu venho aqui nessa intersecção e vou passar do marsala em direção ao marmelada. Enquanto ele ainda tá úmido, eu molhei o pincel, pus um pouquinho de esmalte e passo do marmelada em direção ao marsala, sobrepondo. Com isso, eu faço essa intersecção ficar bem suave. Agora eu venho do marmelada para fora. O pincel tá bem úmido. Você pode perceber que o esmalte está brilhando. Olha lá. Eu vou pegar agora
a cor do crocodilo. O crocodilo é um verde bem forte e eu não quero que essa peça fique muito carregada. Então eu vou pegar esse pincel bem fininho, que é o número 0, mas ele tem a cerda comprida, o que faz com que ele carregue bastante esmalte. Então eu passo esse zerinho aqui, ó, da mesma maneira. Pus ele no meio aqui e depois eu venho arrastando ele para cima do marmelada. Se eu achei que essa intersecção ficou muito marcada aqui, não tem problema nenhum. Eu molho o pincel, molho no esmalte do marmelada e venho de novo do marmelada em cima do outro que eu quero tirar a parte que tá marcada. E aí, com isso, eu consigo fazer o degradê. Agora eu vou fazer o próximo. Agora sim eu tenho que fazer na sequência. Esse aqui tá úmido, eu vou fazer então o turquesa aqui, o jade. Passei o jade com o pincel bem úmido para ele ir se mesclando com esse anterior, que era o crocodilo aqui, e com o próximo, que é o verde. Agora, enquanto ele ainda tá úmido, tá brilhante, eu vou molhar o pincel na água, sempre molho na água, pego o esmalte, coloco em cima da cor que é o verde, e vou empurrando ele para cima dos vizinhos, ó. Empurro ele para cima de um vizinho e depois eu venho e empurro para cima do outro vizinho. Enquanto tá úmido ainda, agora eu vou usar o pincel bem fininho, vou molhar aqui no Marsala para fazer uma linha mais fina. O meu objetivo aqui com esse trabalho não é ter linhas exatamente na mesma espessura em toda a sua extensão, em toda a sua circunferência, tá? Então, às vezes eu aperto mais o pincel, às vezes menos. Se eu achei que ele ficou muito marcado, eu posso vir só com a água para desmarcar. Ou então, se eu quero mais esmalte, eu ponho mais esmalte, mas sempre com o pincel bem úmido, para que essa linha fique suave. Agora eu vou para o próximo, que é de novo o turquesa. Vou no meio do turquesa, tem pouca água, molha mais. Ó, vou no meio do turquesa e aí eu vou empurrando o turquesa para cima dos vizinhos. De um lado, deixa rodar, do outro, deixa rodar. Tá bem úmido ainda. Agora eu venho de novo com o marmelada, molho na água. Põe um pouquinho de esmalte, venho do marmelada para cima do anterior, para suavizar, e para cima do posterior. Tá muito seco, molha. Sempre nessa última camada, que é para fazer o degradê, sempre trabalhe com o pincel muito úmido, tá? Aqui, ó. Agora venho com o verde. Vamos lá, o verde pera da Gaia. Tá seco, molho o pincel, vem com mais esmalte, sobe para cima do vizinho anterior e empurra para cima do próximo vizinho, ó. Como esse verde é o mesmo que tá aqui na lateral, eu já vou passar ele de novo na lateral e vou descer com ele até o meio da parede. Porque aí, enquanto ele tá úmido ainda, eu venho com o turquesa, ó. Ele tem que estar úmido, tá? Enquanto ele tá úmido, o verde de cima tá úmido, o verde de baixo tá úmido, então eu vou vir com o turquesa aqui embaixo
bem aguado. Vou subir com o turquesa em cima dos dois verdes, o anterior e o da lateral. Por que que tem que estar molhado? Para ele não ficar muito marcado, porque se ele estiver seco, essa junção dos dois vai ficar muito marcada. E assim, olha, eu consigo deixar ele bem suave. Agora, eu vou reforçar essa parte aqui do crocodilo, que é aquele verde bem forte. Eu vou reforçar com um pincel fininho, ó. Para ficar uma linha bem suavezinha, tá? Vou fazer aqui vou esparramar esse pinguinho aqui, ó. Uma suavizada nele. Deixei ele por último porque ele é bem forte mesmo, né? Ele ficando assim. Ah, mas eu não gostei, achei que vai ficar muito forte o verde. Então eu venho com o marsala aqui, que é a cor do meio, e empurro em cima, olha. Não tem problema nenhum, tá? Como eles são compatíveis, eles podem um encostar no outro, sobrepor o outro, tá tudo certo, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui com marmelada. Para localizar o crocodilo com uma linha menor, ó. Venho aqui e tiro um pouco. Aí ele não vai ficar tão escuro. E reforço a linha, ó. Só isso. Pronto. Vou dar uma geral para ver se tá todos ok. Venho com a esponja úmida e eu vou limpar a parte aqui da externa da peça, porque eu quero que ela fique na cor da argila, mas se você quiser esmaltar, fique à vontade, tá? É porque já tem tanta informação do dentro que eu vou dar um descanso pro olhar aqui do lado de fora. Terminada a esmaltação, com a técnica do degradê, eu vou colocar agora granilha. Granilha é isso aqui. Vou compartilhar com você a minha caixinha de granilha. Você vê que eu tenho várias, porque eu adoro. Tem vários produtores que fazem granilha. Arte Brasil, a antiga Duncan, agora a Meiko, a Oxid, Rise. Eu tenho de vários tipos. Ah, tem umas alemãs também aqui, galera. É isso aqui, ó. Tem umas que são assim opacas, outras que são assim translúcidas. Quando você olha assim, parece um pedacinho de vidro, um pedacinho de garrafa de cerveja assim, um pedacinho de garrafa de vinho, azul, verde, marrom, mas não se deixe enganar. Isso aqui não é vidro. É por isso que pode ser utilizada em peças como pratos, copos, peças onde vão comida. Isso aqui é esmalte cerâmico, queimado sem uma peça cerâmica, queimado sem corpo cerâmico, triturado. Isso aqui é esmalte, não é vidro. A composição é diferente, a dilatação e a retração é diferente, vai acompanhar a argila, não vai craquelar, não vai ter risco de soltar da pedra, da peça. Portanto, a granilha você pode usar como um recurso de efeito e decoração para peças de cerâmica que serão utilitárias. E eu vou te mostrar agora como você pode aplicar essa granilha. Pode, por quê? Tem pessoas que fazem de outras maneiras. Eu gosto de fazer assim, eu vou te mostrar a maneira como eu faço.
Algumas granilhas já vêm bem fininhas assim, bem miudinhas, tá? Outras granilhas vêm em pedaços maiores, como essa. Essa. Quando ele vem em pedaços maiores, o ponto na peça fica muito grande. Eu gosto dele menorzinho. Portanto, eu faço o seguinte. Vou te mostrar aqui com essa azul. Eu pego o pedaço que eu quero. E não precisa ser muito não, olha. Essa granilha aqui vai durar minha vida inteira. Porque você vai ver o tantinho que a gente usa. Pego um pedacinho de tecido. Coloco, e esse daqui tá manchado de vermelho, não quero misturar. Vou pegar esse que tá ali. Coloco a granilha aqui e eu bato com o martelo. Tô sentindo, ó, triturei. E eu gosto de usar dessa maneira aqui, trituradinho, com alguns pedacinhos maiores e alguns bem fininhos. Aí, eu gosto de fazer uns mix próprios meus. Por exemplo, esse aqui tem azul, verde escuro, branco. Pra ela ficar bem coloridinha. Pego a peça, pego o mix que eu fiz. E eu coloco ele nos lugares que eu quero. Vou colocar um pouquinho assim, ó, pra dar uma graça, tá? Então, lembrando, isso aqui, ó, é a frita 0,96 misturada com água. Eu vou pingar, ó, umas gotinhas bem sutis. Pronto. E agora eu vou levar a peça ao forno elétrico e queimar em 1240 graus. Você sempre posiciona a frita em cima de um esmalte. Quando estiver no forno, esse esmalte ele vai começar a fundir, ele vai ficar mole. Essa frita vai se acomodar ali em cima do esmalte. Também vai fundir, porque ela também é um esmalte. E ela vai ficar acomodada ali. Geralmente esse esmalte que está embaixo é um esmalte um pouco mais mole, no sentido de ser mais fundente. Aqui, por exemplo, é uma frita da Oxide que foi queimada em cima do 621. Então, o 621 ficou transparente ali na amostra, né? E ela derreteu por completo. Queima elétrica, 1240 graus. Tá aqui. Lindo, né? Eu adoro mesmo essa técnica. Agora, olha que interessante. A mesma paleta de cores, só que em ordem diferente. Fica bem mais sóbrio, mais sério, mas também maravilhoso. Se fosse só o degradê, ele ficaria interessante. Eu adoro degradê. Mas a inserção da granilha no meio quebra um pouco e isso torna o prato, sim, muito diferenciado. Espero que você goste e que você pratique. Ah! Só para te mostrar, tinha aqui um esmalte azul, um azul ok. Eu resolvi colocar um pouquinho de granilha em cima. Olha que lindo. Parece um cristal de flores, assim. Uma coisa super simples que dá um outro toque em qualquer tipo de peça. Peças que não vão encostar com o alimento, porque a manteiga vai estar aqui, ou peças que vão encostar com o alimento, porque a granilha, lembrando, é um tipo de esmalte, ela não é vidro, não tem perigo de craquelar e de soltar da peça. Boa semana!